Bora, Rafael, para as últimas informações do Corinthians aí, separei um corte para vocês da ESPN e alguns cortes ali da Opinião Placar, já que hoje tá um dia muito difícil para pegar corte do Coringão, porque os caras estão bajulando o São Paulo, até parece que o São Paulo ganhou um título em cima do Corinthians, então separei as melhores partes para vocês aqui, deixei bem separado, pra gente poder acompanhar somente as notícias do Corinthians, tá? O que eles falaram sobre o São Paulo, eu tentei cortar ao máximo ali, deixando o foco somente no Corinthians. Então já deixa o celular, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhuma notícia do Coringão. Hoje é uma segunda-feira muito difícil para nós, muito chata, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Exatamente, Bruno, porque nesse começo de temporada o Corinthians já levou 6 gols, algo que não era comum. A defesa do Corinthians na temporada passada estava funcionando muito bem. E desses 6 gols que o Corinthians levou, 3 foram de bola parada, jogadas de bola parada e de escanteio ou de falta, que terminou com uma cabeçada e o Corinthians acabou levando o gol. Inclusive o próprio Ramon Dias falou muito a respeito disso na coletiva. A gente vê que o Corinthians nesse começo de temporada não conta com o zagueiro Gustavo Henrique, que está lesionado, tem um problema na perna direita. Aí ele utilizou ontem o Kaká, também já utilizou o Félix Torres e o João Pedro Choca como opções junto com o André Ramalho. O Corinthians que perdeu a invencibilidade de 10 jogos, eram 10 vitórias consecutivas desde outubro do ano passado, quando foi derrotado pelo Racing. Mas o discurso no Timão é de não fazer terra arrasada, porque perdeu um clássico justamente no começo de temporada, quando as coisas ainda estão no começo. A gente vai ver agora o que o goleiro Hugo Souza falou a respeito dessa derrota para o São Paulo. Em jogo como esse a gente não pode pecar tanto, a gente não pode errar tanto como nós erramos. E, bom, clássico é quem erra menos e hoje nós erramos mais do que eles e eles foram mais felizes que nós. A gente como atleta profissional a gente tem que aprender a lidar com a derrota. É óbvio que a gente não quer, a gente luta sempre para vencer e a gente vem de uma sequência de vitórias muito grande, dói muito mais uma derrota no clássico e interrompendo uma sequência de vitórias incrível que a gente teve. Mas é colocar a cabeça no lugar, não é porque perdemos um jogo que está tudo perdido, não é porque o resultado não foi o que a gente queria, que está tudo perdido, que está tudo errado. A gente vai corrigir o que nós erramos, a gente vai continuar acertando o que a gente vem acertando, porque qualidade a gente tem, todo mundo conhece. Então é colocar isso em prática, melhorar o que a gente precisa melhorar para que a gente possa alcançar nosso objetivo, que é chegar ao título, se Deus quiser. Na zona mista, o presidente Augusto Melo falou a respeito disso, de reforço, se o Corinthians iria trazer novos jogadores. Foi questionado a respeito se ia trazer um zagueiro. Ele disse que o Timão não tem dinheiro para fazer novas contratações, principalmente uma compra de um jogador nesse momento, em função da situação financeira do clube. E que principalmente os reforços, na verdade, foram as renovações de contrato de praticamente todo o elenco dos jogadores, né, principalmente da equipe titular, e que isso foi realmente o trabalho que ele fez para fazer essa manutenção e tentar brigar por títulos. O Corinthians que fechou 2 patrocinadores, um na omoplata e um também no calção, para tentar reforçar a questão do caixa e quem sabe ter menos problemas, lembrando que o Timão teve problemas de salários atrasados no começo do mês, mas já quitou os salários e agora enfrenta a Ponte Preta no meio de semana pelo Campeonato Paulista, e o técnico Ramon Dias deve continuar o rodízio do elenco, principalmente na questão de dar ritmo para todos os jogadores e fazer uma preparação física ideal, visando o jogo contra a Universidade Central da Venezuela pela pré-Libertadores, que é o principal objetivo do Corinthians nesse começo de temporada, buscar uma fase de grupos e tentar brigar por o título da glória eterna. O primeiro tempo foi do Corinthians, só que o Corinthians não teve a capacidade de fazer o gol. O segundo tempo foi todo do São Paulo. Mas o jogo tem 90 minutos, né? E tem um negócio chamado bola na rede. Se você tem a competência de colocar a bola na rede do adversário, você constrói um placar. Ah, mas o Corinthians entregou algumas jogadas pro São Paulo. Mas o futebol é assim. Você tem que saber aproveitar a chance que é dada para você. Por exemplo, o Bidu teve chance de abrir o placar aos 3, 4 minutos. Chutou mal. Sim. Pegou na orelha. Não, aliás, ele quase... O Memphis bateu uma falta. Ele quase decapitou o Yuri Alberto. O Memphis chutou uma bola numa cobrança de falta. Grande defesa do Rafael. E a cabeçada do Kaká. Grande defesa do Rafael também. Então, o Corinthians criou 3 chances no primeiro tempo. São Paulo não deu um chute pro gol. Deu um. Com o Lucas Moura no meio do gol pro Hugo defender. Aí no segundo tempo, bola parada, Oscar cobra o escanteio, aí foi o golaço do Martínez. Nossa senhora. O problema foi aí, o jogo foi ganho aí, porque se o Corinthians segura ainda o placar, 1 minuto depois o São Paulo vai lá e faz o 3-1. 40 segundos depois. Mas assim, bola aérea, jogada aérea, o Kaká, que tem 1,87 m, perde a disputa de bola para um cara que tem 1,72 m, o Lucas, na cobrança de escanteio do Oscar. O Bidu vai dar um passe pro Carrillo, ele dá uma tijolada. E aí,
Constrói-se o segundo não tava gol. bem no jogo, né, Quesada? No primeiro tempo, sim. No segundo, ele cansou. E aí, essa jogada maravilhosa que contou com Luciano, Oscar, Lucas tabelando com o Caleri. O Caleri foi gênio nessa jogada aí, fazendo pivô. E olha o movimento do Lucas e dos dois defensores, o Oscar e o Ramalho. Uma vergonha, Meu né? Deus! Nossa Senhora! Então é isso, Facinca. Futebol é o detalhe, né? Quem tem a competência de aproveitar e fazer o gol, leva o jogo. E aí você tem Oscar e Lucas que fizeram a diferença. E do lado do Corinthians, uma dupla que esteve totalmente apagada. O Memphis fez o pior jogo com a camisa do Corinthians e o Yuri mal tocou na bola. Foram duas grandes decepções no clássico de ontem. É isso. O capítulo tem que ser contado desse jogo. Essa defesa do Rafael. Repito, se o Corinthians faz 1-0 ali e o Corinthians jogou melhor do que o São Paulo no primeiro tempo, ele poderia ter vencido o jogo. A tijolada lá, o Felipe pergunta, inclusive, né? Porra, aí é demais. Mas né? aí também se atrapalhou o Carrijo, mas né? Primeiro, você não inverte uma jogada aí com campo pesado, entendeu? Joga a bola lá pra frente. Faz o básico, entendeu? Não, ele foi dar um bico. Tinha um jogador na lateral aqui, ele poderia ter feito o movimento inverso vertical, entendeu? Eu acho que foi um erro duplo. Foi um erro duplo. Por quê? Foi a tijolada do Bidu. E o Carrijo foi tentar consertar uma tijolada que ele viu que é no peito do jogador do São Paulo. Mas é campo molhado, tem uma série de fatores, né? E sem contar que vocês falaram do... É isso, Martínez, que golaço. A curva que a bola faz, gente. Olha a bola espetacular. É louco. Não, falhou o Rafael? Você viu quem afasta a bola ali? Falhou quem o Rafael, afasta a bola foi o... Não, foi falha do Rafael, né? Não foi. Não foi? Quem afastou a bola? Nem o 7, o Lucas Moura. O Lucas participou de tudo no jogo, até no gol do Corinthians. O Memphis é monstro, na minha opinião, mas assim, ontem era... Eu falei aqui na semana passada, gente, o Corinthians venceu 3 adversários fracos. Me contestem se eu tiver errado, tá? Bragantino tá remontando o time, fraco. Velo Clube, fraco. Sim. E Água Santa, fraco. Sim. Mas você não pode contar do ano passado pra cá também? O ano passado, vamos ver quais são os fracos? Vamos lá. Cuiabá é forte? Não, caiu. Rebaixado. Criciúma é forte? Caiu. Atlético Paranaense é forte? Caiu. Atlético Goianiense? Caiu. Ele empatou com o Internacional. Ok. Palmeiras. Venceu o Palmeiras, outro patamar. Tá em crise. E não conseguiu vencer o Racing, que foi campeão da Sul-Americana. Sim. O resto, Grêmio, Bahia, campeonato nem lá, Cruzeiro. Bahia foi pra Libertadores. Mas tá bom. Cruzeiro do Diniz, né? A gente pode colocar. Mas é isso. Então, o que eu falo. A gente tem que tomar cuidado com empolgação, entendeu? Aí, quando a gente chega aqui, ó, tinha um monte de gente que tava apaixonada pelo Kaká. Ontem já mudou de opinião. Mas quem? Tem um monte de gente. Tem um monte de gente. Tem um monte de gente. Pelo amor de Deus. Estavam apaixonados pelo Mateuzinho e pelo Bidu. Pô, a gente vê mais futebol do que um monte de gente. A gente vê mas o negócio. Mas o Mateuzinho não tava resolvendo no Corinthians, Quesada? Não é suficiente? Não, mas resolveu nesses jogos que eu tô falando. Que lance aí, né, na bola alta, o Kaká vai muito mal nos dois gols, nos dois primeiros gols do São Paulo, né? No primeiro e no terceiro. No primeiro e no terceiro. Desculpa, vocês são testemunhas. O que eu falei aqui na sexta-feira? Ramon, não escale o Kaká. Quem que eu estava defendendo? João Pedro Tchoca. Sim. Bota o João Pedro. Eu tenho certeza que com o João Pedro a coisa poderia ter saído melhor. Não estou dizendo que o time do Corinthians ia vencer o jogo, mas eu acho que essa falha não teria acontecido. O zagueiro em questão tem dificuldades para sair com a bola dominada, bola aérea é difícil. Pô, mas ele quase fez o gol. Quem que é o parceiro do André hoje? É o João Pedro. Porque o Gustavo Henrique está machucado. Né? Mas por que ele não bota o João Pedro num jogo desse condição? Então, qual a conclusão que você chega? Vou te explicar. O parceiro é o Kaká. Vou te explicar. Félix Torres sem condição. Vou te explicar dentro da minha ótica e vocês vão concordar. Vamos lá, Félix Torres. É inferior ao João Pedro. Kaká. É inferior a você, a mim. Sim. Gustavo Henrique. Tá machucado. Não joga. No e aí sobra... final do ano passado era Ramalho e... Sim, aí sobra o João Pedro. Então tem que jogar o João. Tudo bem. Mas aí eu vou te falar. Vocês sabem quanto que o Corinthians gastou para ter o Kaká? 4 milhões de dólares. É uma aberração. 4 milhões de dólares é uma aberração. Escalam um zagueiro. Você tá entendendo? É o que eu digo, cara. A gente precisa entender esses movimentos e a gente sabe, né? A gente entende. O torcedor também. Quando você gasta muito dinheiro com um jogador, você é obrigado a escalar. Complicado. Uma rápida. O Ramon escalou errado o time. O Alex Santana, que é um cara que eu defendo muito,
não pode tomar o cartão amarelo que ele tomou no início do jogo. Quando ele tomou aquele cartão amarelo ali, ele simplesmente parou de marcar, porque ele estava com medo de tomar um outro amarelo e ser expulso. E aí entrou o Martínez. Eu não gosto do Martínez, vocês sabem, mas o Martínez entrou bem no jogo e ontem era o jogo pro Martínez como primeiro volante, entendeu? Errou também na escalação o técnico corintiano. Depois tirou os jogadores de armação, tirou Coronado, e aí o time ficou com uma porrada de atacante e ficou sem ninguém para armar também, né? Então, enfim, bom, só para encerrar, para mim, tá? Numa condição normal, se não se pegarem antes, para mim, essa é a final do Campeonato Paulista esse ano, concorda? Concordo. Pelo que o Palmeiras não está jogando, pelo que o São Paulo jogou ontem, especialmente no segundo tempo. Pode ser o Santos aparecer. Tem que Vamos esperar. Vamos esperar. Nesse momento, esses dois times podem fazer a final do Campeonato E eu Paulista. arrisco a dizer que as semifinais, depois de um bom tempo, a gente vai ter os clássicos aí, viu? Mas tem um detalhe, hein? Tem a classificação aí, João? Se a gente colocar, já coloca a classificação rapidinho do resultado, põe só a pra gente dar classificação uma aí passada pra gente, rápida aí. porque eu queria mostrar o Aí seguinte. nós vamos virar o tema. Dá uma olhada. Grupo B é o grupo do Santos. O Santos está na zona de classificação, certo? Com 4 pontos. Mas se ele tivesse no grupo A, no grupo C e no grupo D, ele não estaria na zona de classificação. Pois é. Então o Santos tem muito que melhorar. Mas com o Neymar chegando é outra história, né? Vamos ver. Você me dá agora. 30 segundos? Sim. Rapidinho, o Romeu Tuma Júnior deu entrevista pra gente lá na Rádio Bandeirantes e falou algumas coisas importantes. Rapidinho. Chance 0 de SAF no Corinthians. Ninguém quer perder o doce. É lógico. Tuma diz que tem fortes indícios de corrupção no clube e, se convocado pela polícia, dará informações do que sabe. Isso é muito grave. Tá bom, então vamos lá. E atirou em direção a Gaviões, dizendo que a gestão do Augusto ajuda a torcida financeiramente. A Gaviões respondeu dizendo que o Tuma vai ter que provar isso daí, tá? E não está definida ainda a data e nem o local, não estão definidos. Data e local da sequência da votação do impeachment. Talvez vá para o estádio do Corinthians Itaquera para se formar ali um ambiente mais seguro para a votação, tá bom? É isso. Bora, Fel, para mais análise e informações do Corinthians. O Timão que sentiu completamente a falta do Garro aí e prejudicou o Corinthians. Ramon Dias ontem contra o São Paulo fora de casa, hein? Devido a uma lesão no joelho, o meio-campista ainda não ficou à disposição do Timão. No primeiro majestoso do ano, o Corinthians não conseguiu repetir o mesmo desempenho apresentado nas outras partidas e acabou sendo derrotado aí por 3-1 para o São Paulo, no clássico realizado no Morumbi. O Garro aí, como todos sabem, já é desfalco do Corinthians após aí uma lesão no joelho que vinha lhe incomodando desde o ano passado. Não ficou à disposição mais uma vez do técnico Ramon Dias. Apesar de não precisar de um procedimento cirúrgico, o departamento médico aí mostra cautela com o atleta. E a fiel torcida aí sentiu bastante a falta do meio-campista argentino, que dá uma outra dinâmica ao meio-campo do Corinthians. Ele é mais intenso que o Coronado. E até porque ontem o Coronado não funcionou, não conseguiu jogar e tampouco ajuda na marcação. Às vezes que tentou ali, deu um carrinho e acabou tomando um amarelo bobo na linha lateral. E a falta do 10 aí é inexplicável. A gente precisa logo do Garro para ajudar o Coringão nas partidas mais importantes. Claro que o Paulista ainda tá só começando, o Corinthians tem 3 vitórias, porém, quando entrar Libertadores, jogos mais difíceis, daqui a uma semana e meia a gente já tem outro clássico contra o Palmeiras, que é mais um jogo dificílimo, mais uma vez fora de casa. Parece que o Corinthians só disputa os clássicos aí fora de casa no Paulistão, impressionante, hein? Vai jogar só um clássico dentro de casa, que é contra o Santos. E também, além da ausência do meio-campista Garro, aí a fiel torcida também não aprovou o desempenho do sistema defensivo. Ramon Dias demorou para realizar umas mudanças ali certeiras durante as partidas e acabou prejudicando o time e incomodando a torcida do Corinthians. O resultado negativo é o Corinthians se encontrar na segunda posição do grupo, com 9 pontos conquistados. O Mirassol venceu a Portuguesa, assim, devido ao saldo de gols, ultrapassou o Corinthians. E a gente nem sabe quando o Garro volta, e não tem informação nenhuma de quando ele vai poder voltar ao Corinthians. Alguns dizem no início de fevereiro, outros na segunda semana de fevereiro, então a gente não sabe ao certo quando retorna a nossa camisa 10 aí para essa temporada de 2025. Portanto, a gente vai esperar mais um pouco nada, mais 3 semanas aí pra ver o Garro aí de novo em campo aí, ajudando o Coringão. Enquanto isso, Ramon Dias aposta no Coronado e também já escalou o Thales Magno para fazer a função. No clássico aí, o camisa 43 começou no banco de reservas e entrou durante a partida. Se você for dar seu like, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo do Coringão, nenhuma informação. Então até a próxima vídeo, valeu, é nóis.